Palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, verso 15. Romanos 8, verso 15 é um texto bem conhecido, mas eu quero trazer algo para vocês. Amém? Todos abriram? Glória a Deus. Eu vou ler aqui. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Primeiro ponto que ele fala sobre filhos de Deus. Vamos lá. E se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. E ele fala mais uma vez, filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que, antes da gente falar um pouco sobre esse texto, eu quero que vocês me acompanhem, falem um pouco, digam amém, estou aqui, né? Vamos interagir aqui, amém? Para eu sentir que vocês estão entendendo também o que eu quero passar. Eu quero ser bem objetivo no que eu vou falar. E hoje o tema da minha mensagem é exercendo um sacerdócio, o verdadeiro sacerdócio. Olha lá, coisa bonita. Verdadeiro sacerdócio. Eu quero falar um pouco sobre verdadeiro sacerdócio, mas antes disso, antes de a gente entrar literalmente nesse tema, eu quero falar um pouco sobre filhos de Deus. E essa mensagem já foi pregada aqui nesse altar. Eu acredito que foi o Eduardo que pregou, o pastor Eduardo. Ele falou um pouco sobre filhos pequenos e filhos maduros. E eu quero só voltar a relembrar um pouco sobre isso, para a gente entender quem nós somos primeiro, para depois a gente entender o verdadeiro sacerdócio. Amém? Vocês estão comigo? Então aqui o verso 15 de Romanos 8, ele fala, porque não recebeste um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual aclamamos, Abba, Pai. Nesse verso aqui ele está falando sobre um espírito de adoção. Esse espírito de adoção é o espírito que revela o Abba, Pai. É através do Espírito Santo que nós temos a revelação do Abba, Pai. Amém? Através disso que nós clamamos, Abba, Pai. Amém? No próximo verso tem dizendo, o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, esse mesmo Espírito que revela quem é o Pai, também nos diz, vocês são filhos do Pai. Amém? Vocês estão comigo? Só que esse filhos aqui do verso 16, se você for estudar no hebraico, esse filhos de Deus, ele tá se referindo a filhos pequeninos, criança pequena, que nessa mensagem que o pastor Eduardo falou, era o teknon, no hebraico, traduzido para o hebraico, a palavra teknon, que queria dizer filho pequeno, filho pequenininho, criancinha. Então, esse primeiro verso aqui que ele está falando sobre o Abba, Pai, e dizendo que o Espírito revela que também somos filhos de Deus, ele está falando também somos filhos pequeninos. Ele está se referindo a isso, ok? Mais para frente, vamos pular lá para o verso 18, porque eu considero... Não, perdão, verso 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. E aí ele fala novamente filhos de Deus. E nesse ponto aqui, se nós formos ver esse filho de Deus no hebraico também, ele está falando de uma palavra chamada uios, que já não é o teknon. É a mesma referência para filho, mas é um filho diferente. Não é um filho pequeno, agora já é um filho crescido, um filho grande, um filho maduro, como nós queremos falar. Então aqui, o que aconteceu entre esse filho pequeno e esse filho maduro? Como que ele se tornou maduro nesse meio caminho desses versículos? O versículo 17 fala sobre isso. Perdão, versículo 18. Porque eu considero
que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Vou repetir, porque eu considero que os sofrimentos, essa palavra sofrimento aqui, também traduzida, ela quer dizer um processo. Ela quer dizer que isso é um processo. Esse sofrimento aqui, ele é um processo. Amém? Vocês estão comigo? Então, para a gente entender como nós passamos de filhos pequenos, filhos que ainda está caminhando na fé, que ainda está engateando, bebendo leite, né? Leite materno ainda, para passarmos a ser filhos maduros, que entendem a palavra de forma madura, que entende o sacerdócio que eu quero falar, o verdadeiro sacerdócio. Ele passa pelo processo, e esse processo muitas vezes é um sofrimento, que é de forma momentânea, mas que é necessária para que a gente cresça espiritualmente e se torne maduro. Amém? Vocês estão comigo? Quando eu era criança, eu tinha um pensamento muito engraçado, porque criança ela é muito sincera, né? Ela fala algumas coisas pra gente meio que na cara, assim, sem medir palavras. E quando eu era criança, eu pensava muito em Deus de uma forma... era muito vaga, porque eu não tinha esse conhecimento, claro, mas eu pensava em Deus assim, como que pode Deus ser tão poderoso, Deus ser tão maravilhoso, tão grandioso, e as pessoas ainda sofrerem? Como que pode as pessoas passarem por dificuldade, por terem dificuldade e experimentarem dificuldade não só financeira, mas em casa, familiar, enfim? Como que pode isso acontecer? Hoje, agora, nós temos um entendimento, porque é necessário que haja um sofrimento, um esmagar de Deus na nossa vida para a gente crescer em maturidade, primeiramente. Amém? Vocês estão comigo? Então, agora eu comecei a entender, por isso, então, que Deus, Ele permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida, durante a nossa vida, para a gente alcançar algo nele, para a gente entender. Porque o primeiro filho que o verso 16 está falando aqui, ele é um filho que ele é um pedinte, porque ele é um filho pequeno. O que é que um filho pequeno faz? Ele fica pedindo o tempo todo, não é verdade? Pai, faz isso. Pai, faz um leite para mim. Pai, faz isso aqui. Pai, compra para mim isso aqui. Ele é normal, é natural dele, porque ele é pequeno. Ele não tem responsabilidades. Amém? Agora um filho maduro, como que ele se comporta? Agora é diferente. Ele fala, pai, você precisa de alguma coisa? Você quer um suco? Você quer que eu faça alguma coisa para você? Como é que é? Posso te ajudar? Tal. Olha como já mudou. Ele passa a ser não um pedinte, mas ele passa a ser alguém que serve. Ele já entende o papel dele, ele já entende com outra maturidade. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Dito isso, então, agora eu consigo passar para essa questão do exercer o verdadeiro sacerdócio, para entendendo primeiramente quem nós somos, qual filho nós somos. Se nós somos ainda filhos imaturos, que ainda estamos no pedir, ou se nós já entendemos, não, agora eu sirvo, agora eu tenho que servir, eu tenho que estar com uma maturidade. Amém? E eu quero ler outro verso com você. 1 Pedro, capítulo 2. Como eu falei, depois de entender quem nós somos como filhos, nós podemos entender realmente o verdadeiro sacerdócio. Podem abrir 1 Pedro 2, 5. Amém? Todos abriram? 1 Pedro 2, 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Quero falar um pouco antes do exercício do sacerdócio. Quero falar um pouco do que acontecia no Velho Testamento, o que o sacerdote ele fazia. Em poucas palavras, eu quero resumir isso para que a gente não perca tanto tempo nessa questão. Mas o papel do sacerdote
era, resumindo em poucas palavras, ele era ser um mediador entre Deus e o povo. Ele sacrificava a Deus animais para que Deus falasse e não julgasse o povo ou matasse todo mundo, né? Para que não acontecesse isso, ele era um mediador, ele trazia sacrifício ali no altar e ele ia diante de Deus e ele escutava também as direções de Deus para o povo. Então esse ele era o serviço do sacerdote no Velho Testamento, amém? E no nosso tempo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça, né? Nós não deixamos de sacrificar, o sacrifício não acabou. Não é porque era só no Velho Testamento, na verdade não, agora mudou. Nós ainda sacrificamos, mas de forma diferente. Nós matamos algo ainda para oferecer diante de Deus, amém? E o que é que nós matamos? Matamos a nossa carne. A nossa carne hoje é sacrifício vivo para Deus. Existe um versículo, eu quero ler com vocês também, que é Romanos 12:1. É muito conhecido esse verso. A partir de Cristo nós nos tornamos esse sacrifício vivo. Depois de Jesus e o seu sacrifício na cruz, agora nós somos o sacrifício vivo. Aqui diz, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui é muito interessante. Quando eu li pela primeira vez esse verso, eu ainda não tinha esse entendimento do que era realmente um culto de forma racional. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia e nós passamos muito rapidamente por um verso e não estudamos ele tão profundo, e aí a gente não consegue, às vezes, entender o contexto, o texto em si, o que ele está significando, do que ele está falando. Aqui ele está simplesmente dizendo que o que estava acontecendo no Velho Testamento, hoje, por meio de Cristo, nós nos tornamos o sacrifício vivo. Por quê? As nossas vontades, elas não são as vontades de Deus. Elas não são. Por quê? Nós não temos vontade de ir para a igreja. Nós não temos vontade de orar. Nós não temos vontade de buscar na palavra de Deus algo. Eu estou falando alguma mentira? Não, né? Nós não temos vontade. Nós sacrificamos a nossa carne, agora sim, para fazer a vontade de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão com uma cara assustada? Amém. Mas hoje nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável, né? Esse é o nosso culto racional. O que é o culto racional? É um culto com entendimento. Agora sim eu entendo por que eu venho todo domingo para a igreja, levantar minhas mãos, adorar Jesus e falar: eu te amo, Jesus, eu te adoro e tal. Por quê? Porque agora eu entendo que eu sou o sacrifício no altar. Por isso que muitas vezes a gente está em alguns seminários, a gente está em algumas igrejas ministrando, e eu percebo claramente quando tem os adoradores ali, tem algumas pessoas ali, e elas estão ali para assistir algo e não para sacrificar algo. Elas estão assistindo um culto, elas não estão sendo o culto. Vocês estão me entendendo? O sacrifício somos nós. Não é esperar que alguém se sacrifique. Não é mais isso. Isso aí era no Velho Testamento. Era quando o sacerdote ia e matava o animal, oferecia como sacrifício. Isso era o culto e eu ficava esperando. Hoje não. Hoje eu sou o sacrifício. Eu mato a minha carne. Por que eu estou falando de matar a minha carne? Porque nós somos feitos da onde? Do pó? Da terra. Nós somos feitos do pó da terra. Adão foi feito do pó da terra. Amém? Eu quero ler outro verso também para você. Apocalipse, no capítulo 1. Quando nós matamos a nossa carne, estamos dizendo: mato a minha carne como sacrifício vivo. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. Amém? Todos abriram?
E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou os nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Eu quero que você preste atenção no verso 5, ele fala o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Quando ele está falando aqui dos reis da terra, ele está já dando um destino para os filhos de Deus. Ele já está dizendo, Jesus é o rei dos reis, porque existe Jesus como rei, mas existe os reis. E ele não está dizendo os reis que já existiam na terra, ele está dando a direção para os filhos. Ele está dizendo, os filhos são reis. Tem um outro versículo que nós vamos ler também, que ele fala sobre reis e sacerdotes. Eu acredito que vocês conhecem muito esse versículo. E aqui no próximo, mais para frente, quando ele está falando aqui... Peraí que perdi. Aí. Não, voltei. Cadê Jesus? Príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. O próximo verso já diz isso. Quando ele está dizendo reis e sacerdotes, ele está dando uma sentença para os filhos. Vocês agora são reis e sacerdotes. Lembra que eu falei na introdução? Nós temos que entender quem nós somos em Deus, primeiramente como filhos. Nós temos que saber como que nós estamos, se nós ainda estamos de forma imatura ou de forma madura. E depois disso o Senhor já está dando a sentença para o filho. Olha, agora você é rei e sacerdote. Você reina, governa sobre tudo. E agora você também tem o ofício de sacerdócio. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero que você abra também a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. Estou correndo, tá, gente? Para que a gente consiga... Tem muita coisa aqui que eu quero passar. Jesus amado. Vamos ver se dá tempo. Esse é um assunto muito abrangente. Ele tem muita coisa para a gente conversar, sentar, estudar e, sabe, esmiuçar o negócio. Mas eu quero passar o que eu conseguir. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Amém? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, povo e nação. Verso 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Se você puder, grife isso daí, ó. Reinarão sobre a terra. Ele nos fez reis e sacerdotes e colocou nós como reis para reinar sobre a terra. Nosso papel como rei é reinar, é governar sobre algo. Mas como nós governamos sobre algo se nós não temos ainda maturidade de governar algo? Não é verdade? Por isso que eu dei a base primeiramente de filhos maduros, de filhos pequeninos, para que a gente possa entender de que Deus ele vai dar sim um reinado para o seu filho, mas para aqueles que têm responsabilidade em entender o que é para fazer nessa terra, como que eu vou reinar nessa terra, como que eu vou governar, amém? Porque o Senhor não... É um exemplo muito claro, nós não daríamos uma chave de um carro para uma criança de 3 anos de idade, porque por mais que ela seja herdeira nossa, ela não tem responsabilidade de pegar o carro e sair por aí, não é verdade? Nós daríamos uma chave do carro para um filho que é mais maduro, que ele é grande. Ele tem responsabilidade, ele sabe se ele bater, ele vai ter que pagar. Brincadeira, gente. Mas só para vocês entenderem. Então, o Senhor agora, ele traz isso, ele diz, vocês são filhos maduros, então vocês também são reis e sacerdotes. E como que eu consigo governar algo? Como que eu desenvolvo esse reinado? A resposta é, desenvolva o seu sacerdócio primeiro, e você reinará de forma tranquila. Por que eu digo isso? Porque o sacerdócio, nós vamos entrar nesse ponto do sacerdócio, mas o sacerdócio, desenvolver do sacerdócio, ele traz uma intimidade mais profunda com o nosso Pai, com o Abba Pai. E quanto mais perto de uma figura paterna e de uma figura de responsabilidade nós estamos,
mais responsável nós nos tornamos. Quanto mais perto de homens de responsabilidade eu ando, mais responsável eu fico. Não é verdade? Quanto mais pessoas... já viu aquelas pessoas que são adultas e são bobas? Que são, parecem umas crianças grandes? E aí se você anda muito com ela, você fica parecendo uma pessoa muito boba também, que está andando com ela? É exatamente isso que eu estou falando. Quanto mais você anda com pessoas de responsabilidade, tem referência de responsabilidade sobre a sua vida, mais você se torna alguém responsável também. É automático que isso acontece. Amém? Nós somos reis sacerdotes por meio de Cristo. E quando eu estou falando aqui do sacerdócio, que eu quero entrar nesse ponto agora, quando eu estou falando de sacerdócio, eu não estou falando simplesmente da função do sacerdote, né, do título do sacerdote em si, né, ou simplesmente dos dons, né, porque nós recebemos muitos dons, os dons são dados de Deus, amém? Eu não estou falando simplesmente isso, mas sim do que Ele é e do que Ele faz, segundo o propósito de Deus na vida dele. Vocês estão me entendendo? Amém? E outro ponto por que hoje nós vivemos em um tempo? Eu escrevi isso, eu vou ler para vocês. Hoje nós vivemos em um tempo em que os dons espirituais, os títulos que são dados por Deus, estão sendo mais importantes do que o que nós estamos nos tornando nele. Por que isso tem acontecido? Por que os títulos, os dons espirituais, a unção que Deus está trazendo para alguns líderes e pessoas que são chamados realmente por Ele, se torna muitas vezes mais importante do que nós estamos nos tornando nele. E eu tenho uma frase que eu quero que você anote essa frase. Gente, é de verdade, anote essa frase. Dons espirituais e unção não define caráter e integridade. Anote isso para você. Essa frase tem mudado a minha vida. Dons espirituais e unção não define caráter e integridade. Sabe por quê? Eu posso ser um cara cheio de Deus, eu posso ser um cara que tem dons espirituais, dons para ministrar alguém, dons para fazer libertação e cura, eu posso fazer tudo isso aqui, mas se eu não tenho caráter de Cristo em mim, se eu não tenho integridade, não vale de nada. Sabe por quê? Porque as pessoas lá fora, elas não querem simplesmente apenas ver milagres acontecendo na sua vida, elas não querem simplesmente ver uma unção ou algo extraordinário acontecendo, elas querem ver algo em você, elas querem ver como você é realmente, o que você se torna realmente. Então essa frase tem me pegou durante todo esse tempo, estudando isso, esse sacerdócio. Cara, o que eu estou me tornando? O que você está se tornando? Você está se tornando mais parecido com Cristo? Você tem um caráter mais parecido com Cristo? Eu falo de caráter e integridade por quê? Porque nós vivemos em um mundo e nós estamos inseridos nesse mundo, né? Nós trabalhamos, temos trabalho secular, temos escola, faculdade, e muitas das vezes nós trocamos as coisas. Nós entramos aqui e vestimos uma roupa de santidade, de sou cristão, de sou cheio de Deus, e no trabalho ou na faculdade, nas universidades, nós não somos essa pessoa. Por quê? Falta caráter de Cristo e integridade. E eu não estou dizendo para chegar no seu trabalho e dizer, eu sou ungido, eu sou não sei o quê. Não. Quem você é, de verdade, mostra nas suas atitudes. É natural. Eu conheço o Guilherme de perto por causa das atitudes dele. Eu sei quem ele é, eu sei se eu posso confiar nele ou não, eu sei o que ele crê ou o que ele não crê. Mas pelo quê? Pelo que ele está falando? Não, porque eu faço isso, porque eu falo aquilo. Não, pelo que ele é na sua essência. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, como a gente pode ter caráter de Cristo exercendo um verdadeiro sacerdócio, que é o ponto que eu quero entrar. Quero que você... Cadê, meu Deus, o texto, Jesus? Fugiu.
Amém. Eu acho que eu apaguei o texto, Jesus. Gente, contar algo para vocês rapidinho. Eu estava escrevendo o esboço dessa mensagem e o Senhor falou muito comigo nessa semana sobre isso. E eu falei, glória a Deus, cara, uma mensagem de Deus. Nossa, que bênção. São duas mensagens que estavam falando bastante comigo. Uma delas eu compartilhei ontem com jovens e hoje a gente está compartilhando isso. E sabe, quando você está escrevendo no celular tudo ali, eu estava anotando tudo, estava tudo tão bonito assim. Eu falei, meu Deus, o pessoal vai chorar, vai ser lindo e tal. Aí do nada, não sei, do nada, eu não sei o que eu apertei aqui no celular, apagou tudo. Mas tudo assim, apagou tudo. E eu olhei pra cima e falei, eu que tô chorando agora, meu Deus. Eu tinha escrevido tanto. Aí eu falei, Jesus. Mas graças a Deus que isso aconteceu, sabe por quê? Porque o Senhor foi me mostrando outras coisas que não tinha no primeiro esboço. Você vai falando, não, fala um pouco desse versículo aqui, para que entenda, fala um pouco disso aqui. Aí eu falei, amém, né? O Senhor que está no controle. Aí eu apaguei, aí eu acho que eu não deixei salvo aqui. Mas eu quero ler algo com vocês, tá? De forma rapidamente, para a gente falar um pouco sobre esse sacerdócio. Eu quero ler um texto, esse texto é um pouquinho grande, eu quero que você não durma, por favor. Se alguém estiver dormindo, cutuca aí. Mas eu quero que você fique atento a esse texto aqui que eu vou ler. Amém? Eu não vou estar olhando para vocês, vou estar lendo aqui, mas não durma. Brincadeira. Esse texto é de um cara, de um velhinho, um velhinho, chamado Danduque. Quem conhece Danduque aqui? Amém? Quero que vocês se atentem para o que ele falou sobre sacerdócio, sobre o verdadeiro sacerdócio. Ele fala assim: você sabe que títulos no Brasil são muito populares agora, mas eu digo ainda que um título sem substância não significa nada. O profeta Jó dizia que se nós dermos às pessoas títulos bajuladores, o nosso Criador, nosso Pai, tiraria todos eles. É outra fraqueza que a igreja do Brasil enfrenta. É que eles se impressionam com esses títulos e se impressionam com os dons espirituais, que eu falei aqui agora há pouco. Mas esses dons nunca são esse testemunho de integridade de um indivíduo. Porque o que impressiona Jesus, e o que me impressiona, isso ele falando, é a honra, integridade, caráter. Porque é isso que nós iremos levar para o céu. Mas a igreja ainda parece exaltar celebridades, exaltar personalidades. Nós temos algumas pessoas famosas que chegaram sim ao topo, sejam eles pregadores, músicos, líderes de adoração. Eles chegaram sim a ter um nível de fama. Eles se tornaram essas celebridades. Mas isso começou a estabelecer um exemplo padrão de que isso é uma medida de sucesso. Olha só. Em primeiro lugar, isso não é uma medida de sucesso, porque quem seria o líder de adoração mais famoso? Eu não vou citar nenhum nome, eu conheço todos eles, e eu sei como eles começam. Eles começam sozinhos, nos seus quartos, com seu instrumento musical, sem audiência, sem seguidores, sem reputação, sem CDs, sem DVDs, sem nada. Eles estavam nos seus quartos sozinhos, adorando Jesus, e foi assim que eles começaram. Do sacerdócio deles nasceu a realeza deles. E é assim que a sua realeza nasce. A Bíblia diz: Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas por que Ele está procurando porque adorem em espírito e em verdade? Porque se eles enfatizarem seu sacerdócio e ganharem autoridade e posição no sacerdócio, conforme isso a sua realeza é desenvolvida. Eles não se tornam corrompidos, eles desenvolvem o sacerdócio. Todo mover de Deus, todo avivamento, pode ser um avivamento nacional, mundial, na sua igreja, na sua vida, na sua casa. Sempre começa com alguém sozinho, no seu quarto, adorando a Deus, estando em sua presença, como um sacerdote, ministrando diante de Deus.
Milhões de brasileiros foram tocados com avivamento, mas deixa eu te falar como isso começa. Isso começa com pessoas sozinhas nos seus quartos, com alguém oculto na presença de Deus, mas cumprindo seu sacerdócio, ministrando a Deus. Sabe, o demônio não é problema, as congregações não são um problema, o dinheiro não é um problema, você não tem problema. Como você teria problema se você está na presença de Deus? Como você sente falta de alguma coisa se você está na presença de Jesus? Tudo o que você precisa está na sua presença, está no seu relacionamento com Ele. E eu vou te dizer o que você tem que fazer, meu amigo. Prepare-se. Vá para a presença de Deus e não saia, até que Jesus te chame para sair. Fique lá, até que você possa sair de lá no poder do Espírito. Com quem você tem estado? Eu tenho estado com Jesus. Você tem estado com Jesus? Você está contente de apenas estar com Jesus? Porque eu vou dizer o que vai acontecer na sua vida. Você vai chegar a um lugar na sua vida onde vai dizer: Jesus, eu não quero ir lá para fora. Eu não quero estar à frente da congregação, eu não quero pregar, eu não quero ir, eu quero ficar aqui, eu não quero ir lá fora, eu não quero construir uma igreja, eu não quero um grande ministério, eu não quero estar na TV, eu não quero ter DVDs e CDs, música famosa, eu só quero estar contigo. E Jesus diz: agora você está pronto, agora eu posso usar você. Faça isso, você terá a autoridade de um rei. E sabe uma coisa? Isso não vai significar nada para você. Há um chamado do Espírito hoje: desenvolva o teu sacerdócio e a tua realeza vai cuidar de si mesma. Esse é o sacerdócio de Melquisedeque no Novo Testamento. Eles têm pão, eles têm vinho para os filhos de Abraão, que fala da igreja, aleluia. As maiores promessas da Bíblia, as maiores promessas são para aqueles que venceram. E a maior dessas promessas é para aquele que vencer. Apocalipse 3:21 fala: poderá se sentar comigo. Ele entrará no templo e nunca sairá de lá. Como Enoque, ele andou com Deus e ele já não era. Eu estou esperando por esse dia. Você já viu Jesus? Eu posso te dizer, ele é maravilhoso. Eu disse para vocês hoje: enfatize sua vida sacerdotal e o ministério de rei cuidará de si mesmo. Jesus está procurando por um povo que só quer Ele e nada mais, apenas Jesus. Amém? Que texto, gente. Esse texto resumiu tudo que eu queria falar sobre o verdadeiro sacerdócio. Hoje, o nosso ofício, vou colocar essa palavra por falta de outra, nosso ofício como sacerdotes diante de Deus é simplesmente estar na presença dEle, sozinhos na presença dEle. Nós não estamos falando de apenas, não estou dizendo para você que não é para adorar numa igreja, não é para estar em comunhão na igreja, isso é bíblico também, isso é bênção, estar em comunhão, estar com os outros. Efésios fala um pouco sobre isso. Na união dos santos nós conseguimos ver a revelação plena de Jesus, mas em Mateus 6, ele fala sobre: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala ao teu Pai. Eu acho interessante isso porque nós citamos aqui vários versículos e em alguns desses versículos ele direciona a Deus não apenas como Deus, mas ele coloca a palavra Pai. E o que isso quer me dizer? Que Deus, então, me dizendo quem eu sou nele, como filho, dizendo: você está como filho maduro, amém? Agora você é rei e sacerdote, cumpra o seu sacerdócio e o seu reinado se cumprirá de forma normal, de forma espontânea, amém? E aqui em Mateus 6 ele está falando: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o Pai. E eu acredito que esse verso ele tem uma profundidade muito grande, porque quando você está sós com alguém, é uma coisa mais íntima, é uma coisa mais, sabe, a conversa é diferente.
Eu acredito que o diálogo é uma forma muito diferente, porque a forma que eu posso conversar aqui com 3 ou 4 pessoas, ela muda da forma que eu posso conversar com uma pessoa apenas. Pode ser o mesmo tema, pode ser a mesma conversa, o mesmo assunto, muda. Eu consigo falar coisas que eu não conseguiria falar com todo mundo aqui. Vocês estão me entendendo? Existe uma intimidade natural que acontece quando nós estamos a sós com Jesus. Amém? E há coisas que são reveladas aos filhos de forma natural nesse ambiente. Esse ambiente de os dois a sós. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus por isso. Amém? Então, para mim finalizar essa questão desse reinado e governo, é através sim do meu sacerdócio, porque quanto mais perto, mais íntimo, mais ali com Deus eu estou, com o Pai, com o Abba Pai, eu vou aprendendo mais dele, eu vou sabendo lidar com a responsabilidade que ele coloca na minha mão. Então, como a gente falou no texto, não importa mais títulos, não importa mais eu subir no altar, não é mais sobre isso, não é mais sobre estar pregando para grandes multidões, não é mais sobre fazer uma música que vai se tornar famosa, não é mais sobre, eu toquei naquela pessoa e ela foi curada de um câncer. Não, existe muito mais que isso. Isso é bênção, isso é glória de Deus, amém. Mas agora nós não nos importamos com os títulos e os dons espirituais, agora nós nos importamos apenas com exercer o sacerdócio, e o verdadeiro sacerdócio é estar com ele a sós. Amém? Estão comigo? Esse é o... Oi? Aleluia, é isso mesmo. Aleluia. Esse é o verdadeiro sacerdócio, é você estar lá, como o Guilherme até colocou aqui na arte, sem audiência, sem seguidores, sem ter reputação, sem mostrar para ninguém. Isso é sacerdócio, isso é sacerdócio. É quando ninguém está vendo, é quando ninguém está olhando, quando ninguém está ali para dizer, nossa, quão santo ele é, nossa, como ele canta bem, meu Deus. Não é nesse momento aí. Aí esse momento é uma consequência do que você é no seu secreto. Por isso a pergunta que eu fiz para vocês mais atrás, eu perguntei o que nós estamos nos tornando. Será que nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo? O caráter está sendo mais parecido com Cristo? A nossa integridade hoje ela é mais parecida com Cristo? E olha que eu estou falando de Cristo que se misturava com todo mundo. Jesus andava com todos os tipos de povo, estava no meio dos fariseus e estava ali no meio. Mas ele era como eles? Não. Os próprios quem estavam ao redor ali dizia isso. Ele não é normal, não é possível. Não é normal. Ele se comporta de forma diferente, ele está ali de forma diferente e se torna algo natural. Eu acredito que o nosso caráter, a nossa integridade, quando nós estamos como um caráter de Cristo, uma integridade de Cristo, naturalmente as pessoas notam algo diferente em você. Naturalmente. Você está no seu trabalho e de repente, eu acho que já deve ter acontecido com você, de repente a pessoa está lá e está passando uma dificuldade e ela, nossa, você tem algo, ora por mim, fala alguma coisa, sei lá. É notável, é algo que... Ou então a pessoa te conhece, isso acontece muito com os jovens. Nós estamos numa faculdade, estamos numa escola, enfim, e sabem que nós somos crentes, né? E aí é aquela zoeira, aquela coisa de jovem, brincar, cristão, não sei o que, é crente e tal. Mas na hora que o bicho pega, na hora que o aperto vem, quem que é o primeiro que ele corre? É nós, velho, é nós, não tem como. Ele corre porque ele sabe, ali há algo diferente. Há algo diferente na vida dessa pessoa, desse cara, ele não se corrompe. Ele é diferente, ele não muda, ele não troca a crença dele porque nós estamos falando isso aqui e ele vai também junto com a gente. Não, ele não muda. Ele tem uma firmeza em algo e essa firmeza é o fundamento, Jesus Cristo. Amém? Então, para a gente finalizar então essa parte, essa palavra que, nossa, como tem moído a nossa geração, como tem falado conosco, toda a palavra que é trazida nesse altar,
eu falo muito com o pastor Eduardo, e a gente conversando e falando, cara, cada palavra que o Senhor nos traz bate primeiro na gente, destrói a gente assim por dentro, fala, você tem que se tornar isso, você tem que ser assim, você tem que se tornar, ter caráter de Cristo, ter integridade, e isso tem que ser algo natural para você. Você tem que estar tão perto de Cristo, tão a sós com Ele, que as coisas acontecerão naturalmente. As pessoas notarão que você é um homem de integridade, é um homem de caráter de Cristo, amém? Então isso tem cortado bastante para o nosso lado, primeiramente, para depois a gente estar passando para vocês. E assim, gente, eu quero falar algo para a gente estar encerrando. Caráter, ele é algo que é gerado. Ele não é algo que é conquistado, não é algo que é dado por Deus. Amém? Dons espirituais, sim, né? Dons que o Senhor dá, talentos que o Senhor direciona, amém? Impartição, isso acontece no mundo espiritual. Um profeta vem e traz uma impartição e libera algo sobre a vida de alguém, e isso pode realmente acontecer, nós cremos nisso, mas caráter e integridade é gerado. E como que é gerado? Romanos, no capítulo 8, não precisa abrir, capítulo 8, o verso 16 que nós lemos, verso 17? Não, verso 18. Porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória do que há de ser revelada. Sofrimento aqui é o quê? É o processo. Então, para que nós tenhamos esse caráter e essa integridade que é para ser vivida de forma natural, nós passamos por um processo para que isso seja gerado em nós. Sabe, nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram que passar por um processo para ser gerado algo nela, para ela poder exercer aquilo. Exercer o chamado, o propósito de Deus realmente para a vida dela. Ela precisava passar por algo antes. Nós temos um exemplo muito claro que era Davi. Davi, ele teve o processo para ele chegar a uma maturidade. Porque imagina se ele na época que ele foi ungido rei ali, porque eles ungiam antes, né, de levar pro templo, não sei, não lembro agora, pro castelo, sei lá, vamos colocar assim, para ser rei. Antes disso, ele não foi levado logo assim, não, você é rei, vamos lá, agora você vai reinar. Bom, não, ele foi ungido e agora começou um processo na vida dele. Ele começou a ter experiências, a galgar com coisas, a experimentar algumas coisas, para depois ele chegar e reinar sobre o povo. E aí sim, com experiência, ele conseguia dizer, olha, eu sou um guerreiro, a coisa é assim que acontece. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Então assim, nós temos que nos tornar pessoas de caráter e integridades, assim como de Cristo. E a última coisa é, por que caráter e integridade? Porque nós, como eu estava falando, nós vivemos numa sociedade onde isso é raridade. Vocês estão comigo? Amém? Nós vivemos numa sociedade onde isso é uma raridade. As pessoas não são honestas, não são justas, elas não têm isso como princípios. Poucas são as pessoas que têm princípios, que seguem princípios realmente, né, em a sua grande maioria. Então, assim, nós fazemos a diferença. Estava falando ontem para os jovens, sabe o que é que vai acontecer aqui nessa igreja? Sabe como os jovens vão vir para cá? Quando eles virem Jesus na vida de vocês. Quando eles virem vocês serem cheios de Jesus e terem esse caráter de Cristo, eles vão começar a olhar, opa, eu também quero isso, e agora eu vou para a igreja. Porque foi muito, o cristão em si, nós crescemos muito no Brasil. Hoje, eu não lembro a estimativa, mas, cara, 60 milhões, se não me engano, de brasileiros são cristãos. Então, assim, cresceu muito os cristãos no Brasil, mas também cresceu muito uma fama negativa. Algo de simplesmente se olhar, crente como ele aí, eu não vou ser. Eu não quero ser como essa pessoa, ela...
no trabalho não chega na hora, enrola, fica conversando na hora do trabalho, que não é para conversar, né? Fica falando de Deus no momento que não é para falar. Gente, eu quero falar isso, não é para falar de Deus no trabalho. Não é. Sabe por quê? Porque nós falamos como que nós falamos de Deus no nosso ambiente de trabalho? Sendo Cristo, nos tornando Cristo. Aí nós pregamos a palavra. Eu não preciso chegar no meu trabalho e dizer: eita, arabachou, tem uma revelação para você e tal. Não! As minhas atitudes é como Cristo. As pessoas notarão diferença em mim. E vão falar: cara, o que você faz? O que você sabe? Esses dias eu estava trabalhando, eu falei para Cindy, uma moça, eu fiz uma pergunta para a moça simplesmente chorou, do nada. E eu fiquei assim olhando para ela. E ela começou a chorar. E eu fiz uma pergunta, eu perguntei assim: o que é felicidade para você? Mas isso faz parte do meu trabalho. Porque eu faço filmagem, eu produzo filmes para uma agência e eu preciso fazer algumas perguntas para a pessoa para que ela possa, é como se fosse uma entrevista. E uma das perguntas que eu faço é: o que é felicidade para você? A pessoa fala o que quiser, felicidade para mim é isso, blá blá blá. E aí essa pessoa, eu falei: o que é felicidade? Ela começou a chorar. E aí eu fiquei tipo assim: meu Deus, eu chamo alguém? O que eu faço agora? Eu paro de gravar? Não gravo? O que eu faço? E eu fiquei tipo assim, ela se constrangeu. Mas com o quê? Por causa de uma pergunta simples essa? O que é felicidade? Não, existe algo diferente. Vocês estão entendendo? Existe algo diferente em nós que deve se tornar natural e que as pessoas elas vão perceber, nossa, assim, do nada, elas vão olhar e vão: ei, tem algo diferente aqui, eu quero também isso aí, eu quero experimentar. Ora por mim, cara, ora por mim. É isso que nós devemos nos tornar, amém? Então a pergunta que deve ficar aqui no final dessa mensagem, de exercer um verdadeiro sacerdócio, um verdadeiro, uma pessoa ali a sós com Jesus, com o caráter de Cristo, o que nós estamos nos tornando nele. Amém? Amém? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Glória a Deus por isso, o Senhor é bom. Todas as vezes que há uma necessidade de compartilharmos uma mensagem ou algo assim, eu sempre falo isso, eu tenho muito temor em Deus, né? Muito temor para tentar compartilhar a sua palavra, porque hoje, com a internet e com os meios que tem por aí, muitos estão compartilhando de tudo, estão falando de tudo, e às vezes começam, em vez de fazer com que a igreja, o corpo de Cristo cresça, acaba trazendo revelações fora de contexto que atrapalha mais do que ajuda. Às vezes a gente tem que desconstruir algo que foi construído na cabeça de alguém. Então eu tenho muito temor de estar aqui na frente, né? Eu sempre falei isso, a gente já preguei aqui no tempo que a gente estava lá na casa da Tere ainda, já fiz no hotel também. Então todas as vezes que eu subi eu falava: eu subo aqui com muito temor de Deus, porque a palavra de Deus ela tem que ser algo real na nossa vida. Eu não posso simplesmente subir aqui e falar algo de Deus se eu não estou vivendo isso. Amém? Se nós não vivemos, não adianta a gente estar falando de algo que a gente não vive. E isso é muito real nesses dias, né? Nós temos sofrido de forma bastante. Nós temos assim, a nossa alma tem ficado triste com algumas coisas a respeito dos jovens. Não estou falando dos jovens dessa casa, mas dos jovens de outros lugares que a gente tem ido ministrar. E nós vemos como foi construído algo na mente, na mentalidade deles, que é uma palavra que não era para ser, foi pregado de uma forma que não era para ter sido daquele jeito. Não, sabe, trouxeram uma parte do Evangelho de Deus para eles, e eles só mostraram esse pedaço do Evangelho, e aí eles só vivem isso.
esse pedacinho e não consegue experimentar o todo de Deus. E aí a gente tem que desconstruir isso. Não, o Evangelho é completo, o Evangelho é por inteiro. Existe graça de Deus, mas existe também cruz. Nós temos que mudar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Pai amado, nós mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Pai, te dando graças, Senhor, por todo esse momento, por todo esse culto, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz. Deus, nós queremos nos tornar, Senhor, mais parecidos contigo, Senhor. Ensina-nos, Deus, a exercer um verdadeiro sacerdócio, a exercer, Senhor, este sacerdócio e o reinado que o Senhor nos colocou, Deus. Assim como diz a Tua palavra, reis e sacerdotes, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter essa responsabilidade em Ti, a se tornar filhos responsáveis, Senhor, a nos tornar pessoas de caráter, pessoas de integridade, o caráter de Cristo em nós, Senhor. Gera isso em nós, Deus. Gera um caráter de Cristo em nós, gera uma integridade em nós, Senhor, que nós possamos nos tornar mais parecidos contigo, mais parecidos com o Teu reino, Senhor, para que o Teu propósito se cumpra de forma plena nessa terra, Deus, para que a gente possa sim seguir, Senhor, o Teu propósito aqui, porque nós cremos que cada um aqui presente tem um propósito, tem um destino aqui, Senhor, e nós acreditamos que nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos nos tornar igual a Ti, precisamos nos tornar, Senhor, igual a Ti, Deus. Nos ajuda, nos guia, Senhor, traz revelação, traz mais fome, Senhor, traz mais sede da Tua palavra, traz, Senhor, ao nosso coração vontade de estar contigo, de estar na Tua presença, Senhor Jesus. Nós oramos por essa casa, Senhor, essa é uma casa de oração, é uma casa, Senhor, profética, uma casa apostólica. Nós oramos, Senhor, por todos aqui, Senhor, ministra os nossos corações todos os dias, que essa mensagem seja como uma semente aos nossos corações, que ela possa gerar fruto em nós, que nós possamos, Senhor, dar frutos com isso, Deus. Nós oramos, Senhor, e desde já Te louvamos, exaltamos o Teu nome, Te damos toda a honra, Te damos toda a glória, todo louvor, adoração, nós entregamos a Ti. Tu és digno, Senhor, de ser adorado aqui, digno de ser exaltado, Jesus. Nós amamos a Ti, declaramos isso mais uma vez. Nós Te amamos, Jesus. Tu és adorado neste ambiente, Pai. Te amamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém?